Olá, meus nobres, sejam bem-vindos a mais um podcast Horário Nobre. E hoje um podcast mais especial, recebendo um convidado especial, meu amigo, doutor Raimundo Palmeira. Seja bem-vindo, doutor. É uma honra estar aqui, não é? Você, assim, com o seu podcast tem se notabilizado no mundo da mídia digital, não é? Então, para mim é uma honra muito grande, e principalmente ao saber que você é quase neto, Isso. casado com a neta do grande poeta e do grande jurista e magistrado alagoano, doutor Emanuel Fai. Muito bem. Tem um carinho muito grande, não só eu, toda a minha família, desde de Nel Fonseca, que era compadre do meu avô. Muito bem. A honra é toda nossa, doutor. Vamos bater um papo. Já começou aí falando do doutor Emanuel Fai, que eu guardo aqui no coração, né? Com certeza, se vivo estivesse, estaria aqui também batendo papo com a gente, porque ele adorava esse formato de estar batendo papo. E, doutor, um pouquinho da sua vida, você é de onde, né? Nasceu em Maceió, onde foi? Bom, lá em casa eu sou o único que nasci em Maceió. Então é por isso que eu tenho um carinho muito grande. Todo mundo lá em casa, meu avô, minha mãe, minha tia, minha irmã, todos nasceram em Anadia. Então eu me considero filho de Anadia. Muito bem. Apesar de que nunca recebi um título de cidadão. Eu sou cidadão honorário de Pindoba, mas nunca fui de Anadia, né? Deixa aí, né? Mas eu tenho, assim, eu tenho Anadia como se fosse minha terra natal. Minha cidade natal, tenho um carinho muito grande. Ali, através de meu avô, através de minha mãe, minha avó, que é filha de Limoeiro de Anadia, mas que, ao casar com meu avô, radicou-se em Anadia, eu acompanhei todo o desenvolvimento da cidade desde pequeno, né? Então me lembro muito, por exemplo, deles falando com o padre Nel, que era o doutor Nel Fonseca. Ele era desembargador, era? Ele era procurador, porque ele foi promotor de justiça, né? Lá, e doutor Emanuel foi juiz, né? Inclusive da mesma comarca em que o pai atuou, né? E doutor Nel eu conheci, o doutor Emanuel Fai eu conheci, acompanhei, poeta, eu também sou poeta, né? Isso, exatamente. Várias vezes nos encontramos assim em Maceió para bater papo, às vezes mais sobre poesia do que sobre direito. Eu conheci o doutor muito mais poeta do que juiz. É verdade. Ele já estava aposentado e acompanhei várias vezes ele fazendo as quadrinhas dele lá e tal. Era um grande poeta. Você até me lembrava de uma das grandes poesias dele, que eu não sei decorada, mas que eu conheço, que ele fez em homenagem ao dia da padroeira em Anadia, né? Que é o dia 2 de fevereiro. 2 de fevereiro. Muito famosa essa poesia dele. E um grande magistrado. Muito bem, doutor. Já é a ver do direito, o pessoal, as pessoas que conhecem do direito, advogado, juiz, gostam, né? Da literatura, da poesia. É verdade. Não é? A gente tem mudado, né? Isso. Tem mudado. O doutor Emanuel Fai é de uma época, eu alcancei essa época, em que os magistrados eram como se fossem pais. Era aquela pessoa que era rígido quando precisava, mas que não perdia a humanidade e que muitas vezes colocava a humanidade ou o senso de cumprir a justiça além da vaidade pessoal. Eram pessoas que já iam ser juízes mais maduros. Já tinham uma experiência na advocacia, já tinham uma experiência em outra área, já traziam sofrimento. Eu digo sempre que julgar é mais um ato de experiência de vida, de sofrimento pessoal. Porque Carnelucci dizia que julgar é uma função dos deuses, mas nós, humanos falíveis, precisamos de julgamentos, e aí temos os juízes. Então nós temos, quando alguém, um ser humano vai ser juiz, tem que se superar. E além da vaidade pessoal. Você diz vaidade em condenar, sim? Prender é dar força, é poder. É poder. E o poder eleva a questão do ego. Né? Então o bom magistrado é aquele que já sofreu, é aquele que... Existem jovens, claro, não é a maioria. Competentes. Mas existem jovens que superam essa falta de experiência de vida. Mas, infelizmente, não é a maioria. A grande maioria é aquele que você vê muito no Ministério Público, o grupo de promotor dizendo assim: hoje eu fiz um júri com o doutor Elton Roberto, doutor Raimundo Palmeira, doutor Gabriel Sena, eu ganhei dele. Gente, não é uma competição. Não é um jogo de futebol. O júri popular não tem vencedores.
O júri popular só tem perdedores, é o tribunal das lágrimas, é um tribunal de sangue. O júri é um tribunal de sangue, porque de um lado tem uma vítima, fatal ou quase fatal, no caso da tentativa, e tem uma família que condenação nenhuma lhe tirará a dor da perda. E do outro lado tem o réu, inocente ou não inocente. Absolvição nenhuma lhe tirará os dias de angústia, principalmente no caso do inocente. Nada, Estado, governo nenhum, juiz arrogante e prepotente que tenha julgado errado, mantendo preso preventivamente sem necessidade, nenhum deles, com todo o poder que tem, poderá devolver os dias perdidos, a saúde mental perdida e às vezes a saúde física. Por conta de uma eventual injustiça, né? Injustiça, de uma eventual arrogância. Eu já vi juiz dizer assim. No meio jurídico tem muita questão do ego, doutor? Só tem. 90%, tem infelizmente. Tem os médicos, né? Eu acho que são deuses, né? E os advogados. Mas a gente também tem que botar a carapuça na cabeça. Isso. A gente vê, às vezes, o colega advogada, são poucos, mas dando valor, em primeiro lugar, à sua própria mídia, dando valor, em primeiro lugar, à sua própria vaidade, e expondo o cliente. Por exemplo, há situações, há processos, nós temos, por exemplo, no escritório, processos polêmicos. Se nós quiséssemos, estaríamos todo dia na imprensa e na mídia. Mas você que escolhe a área criminal, olha, o próprio dorsal da nossa beca já é negro, igual a cor da beca. É o mais discreto que tem. Por quê? Para demonstrar o equilíbrio, para demonstrar a serenidade daquele que está ao lado da dor de quem pode ser preso, de quem pode ser condenado. O do promotor é vermelho porque representa o sangue derramado ou que ia ser derramado na sociedade. O do juiz é branco, para pacificar. Mas veja bem, nós vemos às vezes colegas que, pela vaidade própria, expõem o réu. Muitas vezes a gente prefere não fazer. Olha, eu fiz um júri, Gabriel tá aí, que é testemunha, eu fiz um júri super rumoroso no Estado, há coisa de uns 3 meses, né? De uns 3 meses, uma pessoa que era filho de uma deputada, vereador, e que estaria cheio de mídia. E o rapaz inocente, comprovadamente inocente, foi absolvido. Mas se a gente tivesse cheio de mídia lá, ia ser muito bom para mim estar aparecendo. Eu ouvi fulano de tal, mas o inocente podia ser condenado pelo clamor da mídia. Exatamente. Então nós fizemos com 5 pessoas assistindo o júri. E a justiça foi feita. Poder, pode influenciar numa decisão de um júri. E hoje é moda no Brasil pedir condenação. Infelizmente, hoje a mídia pede mais a condenação do que a absolvição. Então, aí o que é que acontece? A gente está vendo aí, eu me preocupo muito com o futuro do júri popular. Eu tenho visto colegas, hoje, fazendo do júri um palco de encenação e autopromoção. Colega dançando chachado no júri. Não é possível. O outro com a roupa do gladiador, do Batman. O outro com a mini capinha do Batman voando. Eu tenho visto essas coisas por aí, cantando no júri, gente, música, o inconsciente coletivo, os arquétipos. Você pode dizer uma poesia, você pode trazer uma obra literária, algo que emocione. Mas se você é um grande cantor, uma grande cantora, lembre-se que no inconsciente coletivo, música representa festa, alegria. E vai passar para o jurado o quê? Para a jurada o quê? Que está ali vendo dor dos 2 lados, eu estou lá cantando, chachando, cantando rock, cantando uma balada romântica. O outro parece que vai voar com a capinha aberta nas costas. Gente, eu me preocupo com isso, sabe? Tem advogado fazendo chapéu de... Tem outro advogado aí que vai vestido de gladiador, o outro foi vestido de super-homem. Não é possível. Gente, isso não é um palco circense. É um palco, sim. É um teatro, sim, mas é o teatro da vida real, é o teatro das dores. Você precisa respeitar o outro lado. Isso. Seja acusando, seja defendendo, é preciso respeito. A minha vaidade pessoal, ela deve ser colocada em segundo plano do que a causa que eu defendo. E quando está na defesa, então, o réu está lá, recebendo as pedras da sociedade. Aí alguém chegou para mim e disse, você está falando, mas eu conheço um rapaz lá na Cochichina, não sei onde, mas no Brasil, que cantou e absolveu o réu. Não, o réu se absolveu. Se eu fosse juiz e estivessem todos vestidos com as vestes talares, e alguém me chegasse lá com uma mini capa, eu iria parar o júri e dizer, o senhor se componha.
Porque o júri precisa manter a liturgia, a tradição, porque é assim que a sociedade o conhece. Quando vira palco circense, pô, você canta bem, vai pro The Voice. Isso. Vai ganhar dinheiro lá, mais do que como advogado ou advogada, não é? Com certeza. Então eu tenho batido nisso, porque me preocupa que se passe uma imagem de desrespeito à parte adversária. Eu trabalho a minha vida, 42 anos de advocacia. Ao contrário dos mágicos internéticos, aparece muito advogado, às vezes com 3, 4 júris, dizendo assim, eu sei tudo de júri. Eu tenho 42 anos de júri, eu não sei tudo. Eu erro todo júri que eu vou fazer, eu paro, devia ter dito aquilo. Aí aprendo para o outro. Uhum. Não é? Então até hoje, quando eu vou ministrar curso, eu digo, você vem aprender com quem não é perfeito. Uhum. Porque quem é perfeito não consegue ensinar. Como é que eu vou lhe ensinar onde existem os buracos da estrada, se eu sou perfeito, ando voando, nunca caí neles? Né? Exatamente. Então o certo de aprender é com quem já caiu, já quebrou a perna lá. Ué, manda por ali não, que ali você quebra a perna. Eu já quebrei a minha. Né? Não é? E eu tenho 42 anos e não sei tudo de júri. Todo dia eu aprendo uma nova coisa. Aprendi hoje muito com o senhor, viu, doutor aqui, pai. Professor aqui, da humildade, da simplicidade que cabe a todo mundo, né? O novo, quem já está um pouco tempo na estrada, quem já está há mais tempo, né? É difícil ver assim, né? Admirável do senhor, viu, doutor? Eu bato, inclusive, muito nos meus cursos de oratória. Eu digo, olha, você não pensa que é só na hora do júri que você está observada. Quando você entra no fórum, o cidadão que é testemunha de um casamento, amanhã vai ser seu jurado. Tá lá olhando como é que você trata as pessoas. Agora, se for para tratar com falsidade, mude de profissão. Uhum. Pessoas que não sabem conviver com pessoas simples não podem ser bons advogados. Eu vi uma vez no Instagram, o cara dizia assim, o cidadão passando, aí o cara dizia assim, olha, doutor, pós-doutor, tal, mas não dá um bom dia o porteiro. Eu já tive situações impossíveis que me foram resolvidas por conta de um simples funcionário que levava água lá para os jurados. Nem está mais hoje na atividade. Tive uma situação de condenação, o réu condenado, saí desesperado e aquela pessoa veio cá me consolar. Por quê? Uma pessoa que eu tratava bem, como eu trato bem a todo mundo. Uhum. Trato bem a todo mundo. Para mim, a importância que tem o magistrado, que é grande, a importância dele e a admiração, mas tem também aquele que serve a água para que o jurado possa resistir ao dia de júri. E ele chegou para mim e disse assim, doutor, estagiário do fórum pode ser jurado? Eu não tinha brecha, porque tinham provas contra o réu. Uhum. O júri aceitou as provas, condenou o réu. E eu digo, como é que eu vou anular esse júri para tal? E não tinha elemento, não tinha falha processual. Ele disse, doutor, o estagiário pode? Eu disse, não pode, porque a lei diz que é proibido o servidor, não só o serventuário. Uhum. E o servidor é qualquer um que presta serviço ao fórum, até gratuito. Ele disse, porque a jurada tal ali é estagiária da vara civil. E aí eu peguei e anulei o júri. Ou seja, eu devi uma vitória, não minha, porque não tem vitoriosos no júri, mas uma vitória do processo à pessoa que servia a água. Ou detalhe. Seja, eu sozinho jamais teria conseguido anular aquele julgamento. E foi anulado o julgamento, e o réu teve uma nova chance, e um deles, que era o mais perseguido, o processo prescreveu. Então a justiça foi feita indiretamente. E eu me lembro que quando ele chegou, ele disse, doutor, depois do julgamento, muito obrigado, o senhor conseguiu o impossível. Não conseguiu o impossível. A pessoa mais simples que estava ali dentro é quem me viabilizou, conseguiu o impossível. Então o herói é ele, não sou eu. Ou seja, fez justiça, né? Através de uma pessoa de uma função simples. Exatamente. Então não existe isso. Toda função é respeitável, todo ser humano é respeitável e até o que está desempregado é respeitável. Como eu bato muito a questão da religião, o que adianta eu professar a fé? Eu ralar o joelho no chão e quando sair da igreja tem um animalzinho esquelético com fome, eu dou um chute e vou embora e deixo ele morrer de fome. Que oração é essa? A verdadeira oração é da caridade, e a caridade se aplica a todo mundo, inocentes culpados. Isso. As religiões que pregam o amor fazem com que nós nos preocupemos até mais com o culpado. Não é? Exatamente. Mas também as criaturas de Deus, os animais, eu trabalho tanto na área criminal, mas eu não consigo matar um inseto.
Caramba. Eu fico com o coração, eu fico doente lá em casa, sabe? Moro em casa e às vezes aparece um bichinho, uma barata, uma coisa, eu fico doente quando alguém diz, chega, tem uma barata ali, mata. Eu mato. Isso vai ter uma chácara lá no sertão, agora que vai aparecer mesmo. Aí é que tem. Eu mato, né? Eu mato, mas fico doente com aquilo. Muito bem. O sapo, outro dia desse eu criei um sapo escondido em casa, né? Um sapo. Apareceu o sapo lá. E aí o bichinho, rapaz, lá comendo os mosquitos, eu tenho uma cachorrinha dentro de casa, né? E aí eu descobri que o sapo, ele se hidrata pela pele. E aí eu coloquei um balde d'água debaixo do meu birô escondido, para minha esposa não ver, né? Um sapo assim meio grande. E o bichinho sumiu. Era um cururu. Era um cururu, né? E sumiu, né? E sumiu e tal. E eu sei que à noite eu vi foi aquele vapor da peste dentro de casa. Minha esposa, tem um sapo aqui dentro. Aí o bichinho correu para dentro do escritório. Ou seja, que ele estava morando lá, rapaz. Era o lugar seguro dele. Olha, meu filho mais velho é militar. E foi uma operação de guerra para a gente tirar esse sapo sem machucar de lá. Ele até disse, pai, se olharem nas câmeras, vão pensar que é um malassom, porque saiu a gente de noite de pijama, eu segurando por baixo aquela coisa de limpar a piscina, de tirar o sujo da piscina. Botamos um negócio de jogo americano em cima, botamos o sapo e ele segurando por cima o balde pra gente colocar o sapo num lugar seguro. E descemos para a área verde do condomínio lá. Mas não dormi de madrugada. Porque o sapo lá sentado olhava para mim como se dissesse, pô, você me tirou de casa, tal. Eu quase não saio, né? Quase não. Mas eu estou dizendo assim, é alma de poeta. Isso. Então, eu digo muito, eu não agiria como 90% dos meus clientes agiram. Pelo menos eu acho que não agiria, porque o crime é um momento. Como 90% dos meus clientes agiram. Mas compreendo porque 100% deles agiram. Compreender não significa aceitar nem incentivar. E se você não compreende, não consegue sentir, ter a empatia de sentir a motivação do outro, mesmo que aquela motivação não lhe levasse a agir, você não tem como defender, não tem como ser advogado e advogada. Era isso que eu ia perguntar ao senhor, essa dúvida, que a gente que é leigo, né, fora do direito, sou um advogado criminalista, né, e o pessoal, rapaz, como é que o cara vai defender um monstro desse, o cara fez um negócio desse? O senhor retratou agora em belas palavras. Né? Eu tive duas lições sobre isso. Uma, Calamandrei, Piero Calamandrei, tem um livro, Eles, os Juízes, e é um criminalista italiano. E ele diz assim, a gente costuma, cara, eu estou adaptando as palavras, a gente costuma dizer que o advogado, a advogada são mentirosos. Que eles dizem que é um anjo aquele que é um demônio. Aí ele disse, mas coloque 2 pintores perante a mesma paisagem e cobre aos 2 um quadro exatamente igual à paisagem. Aí ele diz, podem sair 2 quadros completamente diferentes. Estilo, sombra, incidência de luz, distância, ângulo. Tudo isso vai fazer com que tenham 2 paisagens diferentes. Aí ele pergunta, você pode dizer que um dos pintores está mentindo? Não é? Então ele diz assim, é o advogado. O fato humano tem motivações positivas e negativas. Às vezes as negativas são lá em cima e as positivas bem pequenininhas. Quando você é advogado, você não está contratado para julgar, está contratado para valorizar as motivações positivas, não é? Então, só existe um crime que não tem motivação, que é o do doente mental, do pessoa em estado de sofrimento mental, quando é inimputável, quando a doença atuou na ação. E aí já é uma motivação, né, essa doença. Então, a sua função na defesa é valorizar as motivações positivas. E na acusação, valorizar as negativas. E outra lição que eu tive foi em um filme de ficção americano. Eu não recordo o título do filme. Não sei se... Eu não recordo. Mas é um psicopata que mata as meninas e esconde os cadáveres. E aí, quando ele está nas vésperas do julgamento, chama um advogado. E o advogado vai lá e ele diz, olha, elas estão em tal canto, tal quanto, fui eu que matei, mas eu não lhe autorizo a dizer que fui eu e nem a dizer o local. E ele aí, valendo-se da Constituição, o advogado vai à promotora e diz à promotora, olha, o que é que eu faço? O meu cliente me confessou, mas sob segredo, e nos Estados Unidos o segredo profissional é mais rígido ainda do que o nosso.
Eu não posso, estou angustiado, não posso dizer onde essas moças estão, nem que foi ele, tem que fazer a defesa dele. E aí ela diz, o senhor se vire. Eu é que não posso dizer que o senhor me disse isso. Uhum. E aí quando chega na hora do julgamento, o cara é psicopata mesmo, e pelo prazer de botar o advogado em mal situação, ele diz assim, eu não digo onde essas moças estão. Assume o crime, de repente, para surpresa dos advogados, mas ele sabia o tempo todinho onde elas estavam, o advogado. E aí a promotora pede que o advogado seja julgado pelo conselho da cidade, na época tem isso lá, porque ele era conselheiro para ser excluído do conselho. E no julgamento dele, quando ele vai fazer a defesa, aí o cidadão pergunta, o senhor, os pais desesperados, querendo achar os corpos das filhas, o senhor guardou esse segredo, mas eu não podia dizer, eu tinha um juramento feito. Aí olha para a promotora, que é a acusadora, e diz, mas eu disse a senhora também. Eita. Aí a promotora diz, mas a lei expressamente me proíbe de dizer o que o senhor me disse. Ele disse, a mim também. A Constituição dos Estados Unidos diz que eu tenho que zelar pelo meu juramento. Meu juramento era do silêncio, por mais que doesse. Aí ela responde a ele, a Constituição dos Estados Unidos da América não existe para proteger o direito de bandidos. Aí é onde eu tive a lição. O personagem responde a ela, quando a Constituição dos Estados Unidos da América, eu adapto para a do Brasil, não tiver força para defender o menor dos direitos do pior dos criminosos, não terá força para defender o maior dos direitos do melhor dos cidadãos. E termina sendo absolvido. Então eu tive essas duas lições. Uma de um grande jurista e outra num filme de ficção. E eu passo muito para meus alunos. Muito bem, doutor. E pegando o gancho aqui, eu fiz podcast com meu amigo Dr. João Neto, né? E inclusive em um desses podcasts ele elogiou muito, disse que você é o maior criminalista do Brasil, né? Eu ganhei 10 mil seguidores depois daquilo. E assim, eu vejo muito pré-julgamento, né? Rapaz, eu conheci o Dr. João Neto, uma pessoa de um coração ímpar, me ajudou bastante. E assim, esse caso, a gente tem lá cortes, né? E o pessoal só condenando e tal. O que é que o senhor poderia falar um pouquinho sobre esse caso? Olha, aí? Eu fiz até... a gente é emoção, né? É verdade. O relacionamento com a esposa não é fácil. Às vezes você tá ali e tem uma chateação. Um relacionamento humano, né? Exatamente, entendeu? Eu não vi, assim, no meu ver, eu não vi a agressão que ele espancou ele. Ele agiu de uma forma que, assim, não era pra agir, meio brusco. Né? E meio brusco, né? E tal. Olha, ninguém pode se dizer proprietário do próximo segundo de vida. Não. Amanhã ou depois, eu posso sair daqui, eu, Gabriel, seu Wilson, que está nos conduzindo, chegar ali, levar um trancão de alguém, e alguém sair do carro, saltar e chegar na minha janela e dizer assim, caba safado, você está protegendo esse cara dirigindo errado, e eu posso dizer, ô amigo, desculpe, e ir embora, que é a tendência, eu reagir assim. Isso. Mas eu posso ter uma pedra por qualquer motivo dentro do carro, e na hora que ele disser, pode não dar tempo de raciocinar, eu posso jogar pedra na cabeça dele e matar. Dependendo do dia e do estado. Dependendo do dia, do estado. Emílio Mirei Lopes é um dos maiores autores. Eu sou professor de psicologia forense também, lá na UFAL, né? Dos maiores autores da psicologia forense. E ele chama de constelação, não aquela constelação familiar, mas o conjunto de situações em que o cidadão estava envolto antes do ato. Então ele disse, se você estava numa igreja assistindo um culto, e alguém parou o trânsito, trancou seu carro, lhe esculhambou, é mais provável que você diga, rapaz, tenha fé em Deus, pare com isso, fiz nada com você. Uhum. Mas se você vem de uma luta de MMA, pode ser que você saia principalmente do seu tamanho, pode ser que você saia e dê uma porrada no cara. Você ali, a constelação, empolgado com a luta, rapaz, igual o filme de Jack Chan que a gente assistiu. Não é? Né? A constelação, ela não determina, mas ela influi no resultado. É um dos fatores da chamada criminogênese, pode ser um dos fatores, né? Aí o caso do João Neto, o que mais me chocou em tudo foi eu ver colegas profissionais, advogados e advogadas, claro que não a maioria, pré-julgando. Isso. Pô, veja bem, eu estou defendendo o cara que tocou fogo na namorada, eu estou defendendo o cara que esquartejou a esposa, e eu estou dizendo ao juiz, pode ter sido ele, pode não ter sido, mesmo que tenha uma câmara dizendo que foi ele tem o direito, pela Constituição e pelo Código de Processo Penal, a ser tratado como inocente até que se prove se foi, se não foi, se teve culpa, se não teve, se houve a culpabilidade ou não. E no caso do João Neto, vi gente dizendo assim, bota para fora, exclui da OAB já, ou seja, já condenando
quando aquelas filmagens apresentam uma parte da situação. A gente não sabe exatamente o que houve dentro ainda, pelo menos eu não sei. Não sei se já veio a público alguma filmagem lá dentro. Tudo pode ter acontecido lá dentro. Ele pode até ter espancado a esposa lá dentro, mas pode ter sido uma discussão. Isso. Mas ela pode ter atingido, por exemplo, com um chute nas partes íntimas. Não estou dizendo, repito, não estou dizendo que houve. Eu estou dizendo que tudo pode acontecer atrás das portas. Então, para isso existe um inquérito que vai apurar se tem pelo menos uma demonstração inicial de probabilidade de autoria e se há o crime. Isso. E aí vai haver um processo com defesa ampla. E só depois você pode dizer que o cara é culpado ou não. E aí eu vi colegas advogados e advogadas, à exceção, mas vi, dizendo assim, é um absurdo, ele falava de violência contra a mulher, ele espancou a mulher. Primeiro se disse que foi um soco, e depois, quando saiu a filmagem, a gente viu que não foi um soco. Então, a primeira foi uma queda, não sei se intencional ou se por um escorregão, mas foi uma queda. A menina, infelizmente, bate com o queixo, né? No chão. Ao meu ver, ali foi um acidente. Na hora que ele puxou, aí caiu os dois, né? Parece ser. Aquilo que eu disse, parece que ele foi meio... ele sozinho, ela cai parece que foi meio brusco, mas parece que os dois caíram. Porque ela estava segurando, né? Quando ela soltou... Caíram, perdeu o equilíbrio. Ali, né? Então, veja bem, mas a primeira acusação que se fez, advogado João Neto dá um murro que quebra o maxilar, corta o maxilar da vítima. Essa aí já era falsa. Porque quando apareceu o vídeo, logo depois se viu que foi uma queda. Então, pode ter acontecido tudo lá dentro. Eu, particularmente, eu digo muito, eu abomino a violência contra a mulher. Mas isso tem a ver com formação, como a gente forma nossos filhos, nossas filhas. Não é? Eu, por exemplo, não me vejo dando um tapa numa mulher. Não me vejo. Também. Eu tiro até uma brincadeira, claro, graças a Deus nós temos promotoras preparadíssimas e advogadas. Mas se num debate num júri, eu levar um tapa na cara de uma promotora, eu vou sair apanhado. Eu também. Vou pedir, excelência, por favor, consigne, mas eu não me vejo dando tapa. Exatamente. Se for um promotor, eu saio preso. Saio preso porque vou estar me defendendo, mas quando se age contra a autoridade, a vítima é quem se lasca. No Brasil é assim, infelizmente, né? Mas saio preso. Se eu levar um tapa de um promotor, eu saio preso. Acredito também nunca levarei, porque eu só tenho amigo no Ministério Público, né? Mas estou dizendo hipotético. Mas uma promotora de justiça, mulher, ou um assistente de acusação, se me der um tapa na cara, eu saio apanhado. Porque eu cresci com meu avô dizendo em casa, não se bate numa mulher nem com a flor. Então isso é o que foi mais forte para mim, entendeu? Eu não me vejo. Posso agir violentamente contra uma mulher se for para salvar uma neta, salvar um filho. Aí o que eu digo é o seguinte, eu menosprezo, eu sou contra a violência contra a mulher. Talvez nem em legítima defesa contra uma mulher eu agisse. Não sei, ninguém sabe o próximo segundo de vida. Exatamente. Porém, é preciso que a gente dê o direito que a gente quer da dúvida aos demais. Eu até disse, e serviu até de crítica, porque eu disse lá na minha manifestação no Instagram, eu disse assim, ó, doutor juiz, cada advogado que já condenou o doutor João Neto, guarde esse vídeo, porque quando ele chegar para um cliente dizendo ao senhor, meu cliente tem que ser tratado como inocente, que é o certo. Aí o senhor disse, não, mas o senhor abriu mão, porque o senhor disse aqui que o doutor João Neto já é culpado, antes dele ser julgado, sem ele ser julgado. Então o senhor tem um grande argumento, doutor juiz. Aí entrou alguém, não me chocou dos leigos, mas entrou um colega advogado e disse, se acontecer quando acontecer com suas filhas, eu não tenho filha mulher, ou com sua neta, eu tenho uma netinha agora. Aí eu me lembrei uma vez eu dando uma entrevista e criticando a redução da maioridade penal, na Rádio Gazeta, era na época, dia de sábado, o Douglas Lopes, grande amigo, grande programa, e eu falando contra a redução da maioridade penal. Aí liga um cidadão, mas do povo. Me chocou porque foi advogado que disse isso, advogado. Eu só respondi a ela, pois eu nunca desejo que aconteça contra os seus filhos, nada, violência nenhuma. Aí o cidadão ligou para mim e disse, se um menor matar o seu pai, o senhor ainda é a favor da redução? Eu disse, amigo, eu estou falando aqui sobre o Estado. A parte está envolvida emocionalmente. Se um menor matasse meu pai, que já é falecido, infelizmente, e eu tivesse coragem, eu ia matá-lo. Agora, não estou sendo incoerente, porque aqui eu estou falando como advogado, como professor de direito, e estou falando sobre a atuação do Estado. E o Estado não tem filho, o Estado não tem pai, o Estado não tem esposa, nem pode ter. E nem emoção, nem coração. E nem emoção. E a parte age movida pela emoção. Quantos pais, quantas mães eu já defendi, porque agiram violentamente sem nunca ter tido um ato de violência.
E às vezes tiveram um acusador implacável do outro lado, que se fizesse com os filhos delas, elas agiriam do mesmo jeito. Mas ali elas estão representando o Estado. Então, eu defendi inúmeros pais e mães que agiram violentamente, sem ter um ato de violência na vida, para defender um filho. Ou para se vingar de um filho, de uma questão de um filho, de uma filha. Num país das incoerências. O Supremo Tribunal Federal, há pouco mais de 2 anos, há 2 anos aproximadamente, decidiu que era inconstitucional a prisão em segunda instância. Quando o recurso denegado era inconstitucional. Pouco tempo depois veio o pacote anticrime e o Supremo foi analisar as arguições de inconstitucionalidade e decidiu que quando o réu é condenado no júri, pode ser preso na primeira instância. No primeiro julgamento sai preso. Aí eu dou muito exemplo. Para a incoerência hoje do sistema aplicado, da forma que é aplicada no Brasil. O pai de família chega em casa a altas horas da noite, ouve gritos desesperados de socorro, abre a porta, vê a filha ensanguentada, apanhada, espancada, estuprada e vê o estuprador pulando a janela. Já não há agressão. Puxa o revólver e atira nas costas dele. Vai a júri, o júri reconhece o privilégio, mas condena. Aí ele pega 8 anos e 1 mês. O pai sai preso. O latrocinista entra na casa do cidadão, mata pai, mãe, irmão, funcionária, quem estiver, rouba, é condenado a 100 anos por latrocínio. Como é juiz singular, recorre solto. O prefeito desonesto, graças a Deus não tem no Brasil, né? Nenhum, né? O prefeito desonesto mata crianças no hospital porque se apropria para andar de Porsche, para andar de Ferrari, isso, do dinheiro da saúde, do dinheiro da educação. É condenado a 200 anos. Por, digamos, fosse um bocado de fraude, recorre solto, até prescrever. E o pai de família saiu do júri popular. Você sabe por quê? É fazer justiça em cima da pobreza e da classe média. O nosso cliente do júri popular, que não pode recorrer solto, é a classe média, ou pobre. O cliente das grandes operações que recorrem solto até, como a gente tem grandes políticos que dizem que inocentaram, que já foi prescrito só, pela idade. Recorre até o fim e está solto. Que incoerência, né? Que incoerência. Verdade, doutor. Rapaz, mais uma aula aqui para eu aprender. Muito bem. Caso Alexandre de Moraes, ex-presidente Fernando Collor. Eu também me manifestei sobre isso e sobre a execução, né, da decisão. O problema é que o Supremo parece-me que concentrou muita coisa na mão de um ministro. E hoje as pessoas, quando você se referiu, não se referiu errado, que todo mundo se refere assim, as pessoas já não dizem assim, Supremo Tribunal e Alexandre Collor, Alexandre de Moraes. Em realidade, ali foi a maioria do Supremo, né? Diferente de outras situações, que eu critico juridicamente. Tenho o maior respeito ao Supremo. O próprio Calamandrei diz que nós, advogados, na hora em que nós não respeitarmos aqueles que julgam, não tem mais função da gente existir, então nós precisamos respeitar as instituições, respeito, mas a crítica científica, ela precisa ser feita. Tem que ter um contraditório, não é? Né? Então, por exemplo, eu tenho algumas críticas a alguns posicionamentos do Supremo. Por exemplo, eu não vejo como uma vítima ou suposta vítima pode presidir o inquérito daquele fato contra si, não é? Eu não vejo como essa vítima, ou suposta vítima, pode julgar, pode nem participar daquele julgamento, mas o Supremo decidiu, em alguns casos, que pode. Então, é aquela história, para o direito também vale aquilo, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? É porque a jurisprudência é fonte secundária, mas tem me preocupado, a gente tem dado mais valor aos precedentes, esse caso Collor mesmo houve uma situação dessa, aos precedentes do que a lei expressa. Os embargos infringentes, que nós chamávamos antigamente de embargo de divergência, eu até numa entrevista chamei de embargo de divergência, mas porque eu sou velho, né? Os embargos infringentes, infringência significa possibilidade de mudar aquela decisão. Eles são previstos pelo próprio Regimento Supremo Tribunal Federal quando existem 4 votos divergentes, pelo menos, no julgamento do plenário. Mas tem construção jurisprudencial, e diga-se de passagem, isso não foi Alexandre de Moraes que criou, nem que inventou, diga-se de passagem, em anterior Constituição jurisprudencial que diz que esses 4 votos precisam ser completamente divergentes. Caso Fernando Collor. Caso Fernando Collor tiveram 4 votos de divergência sobre o quantum da pena. Eu entendo que a defesa dele está correta quando entraram os advogados dele, quando entraram com os embargos infringentes, porque a infringência é pela divergência.
E quando eu digo que a pena é 4 anos e o outro diz que é 4 e 8 meses para não prescrever, eu estou sendo divergente. Exatamente. Não é? Então eu entendo que caberia para requestionar isso. Mas aí o que o relator se pega é que antes, numa outra decisão, o Supremo disse, não, se for só parcial a divergência, não cabe. Não é o que o texto escrito diz. Então no Brasil está acontecendo muito isso. Tá, por exemplo, prescrição, a lei é bem clara, a prescrição da pretensão executória, ou seja, para executar a pena, ela corre a partir do trânsito em julgado, a lei diz literalmente do trânsito em julgado para a acusação. Por quê? Se a acusação não recorreu daquela pena, só a defesa, então aquela pena não pode piorar. Já contaria da lei. A lei continua lá. Mas o Supremo entendeu isso, não, mas não é isso que o legislador quis dizer, não. Para o jurisprudência diz não, tem que ser para os dois. Então, quer dizer, a gente está americanizando o sistema com uma base filosófico-jurídica diferente do sistema americano. O nosso sistema é de direito positivo. E o sistema de direito positivo, nele, a fonte principal de direitos e obrigações é a lei expressa. O de lá é o direito consuetudinário, o americano. E o consuetudinário são os precedentes, é a jurisprudência. Se é para a gente americanizar, americaniza todo. Então vamos fazer juiz por eleição, desembargador por eleição, com mandato fixo. Alguém chegou aí e disse, e se o povo eleger um psicopata para ser juiz? Eu digo que se um psicopata passar no concurso. Exatamente. E se o povo eleger um psicopata para ser desembargador, ministro? E se um psicopata, que não é difícil, não estou dizendo que existe no Brasil, acredito que não tenha nenhum, se Deus quiser, né? Mas se um psicopata for amigo do presidente, do governador e virar ministro pro resto da vida, o desembargador, então, o risco de lá é o risco de cá. Exatamente. Não é? E uma outra coisa que me chamou a atenção em relação ao ex-presidente Collor, possivelmente alguém vai argumentar, mas o Collor foi empichado, então é por isso que não deram vantagem nenhuma a ele. O tratamento, né? O tratamento, o Collor... Nós tivemos um ex-presidente que hoje é presidente, com todo respeito. Como eu digo, a gente tem que respeitar as autoridades constituídas, principalmente numa democracia, é o voto do povo. Se você está insatisfeito na eleição, você vota contra, vota no outro. Mas, por exemplo, quando for ex-presidente, eu posso aqui dizer, né, que eu não sou, eu votei em Lula, mas durante há muito tempo eu não voto no Lula. Eu era eleitor de Ciro Gomes e cheguei a fazer, todo mundo sabe, eu cheguei a fazer até campanha para o Ciro Gomes, pedindo voto para Ciro Gomes. Eu tenho uma tendência muito grande à esquerda, mas na última eleição, por conta de Petrolão, de uma série de coisas, eu cheguei a votar na direita extrema, no segundo turno, e disse a todo mundo, meu voto pessoal. Não pedi voto a ninguém, porque eu continuei fazendo campanha para o Ciro Gomes, que para mim foi um grande governador do Ceará. Mas vejam bem, então nós tivemos um ex-presidente condenado por crimes seríssimos. Eu dizia nas minhas palestras, estão botando por gosto para uma competência indevida, esses casos não são do Paraná. Quando isso for anulado pela idade do ex-presidente, já estará prescrito. Quando houver anulação final. Mas se determinou a prisão dele, indevidamente também. Eu estou dizendo que não fui eleitor do atual presidente, porque eu fui talvez o único conselheiro federal que gritei lá em cima contra as condições coercitivas. Porque o atual presidente também foi vítima de abuso. Foi conduzido coercitivamente pela Polícia Federal quando não era nem indiciado. E eu, sem ser eleitor dele, me levantei no Conselho Federal da Ordem e disse que isso era um absurdo. Eu fui o relator da ADIM, uma das ADIMs que é responsáveis por derrubar as condições coercitivas. E o meu voto foi por unanimidade, aclamado no Conselho Federal da Ordem na época. Tem até no YouTube. Então, vejam bem, eu gritei, a gente tem que ser coerente, é aquilo que eu digo. Mas aí o que se fez com justiça? Já um cidadão idoso, ex-presidente da República, se equipou uma ala na Polícia Federal. Olha, a coisa foi tão respeitosa que ele chegou até a arrumar uma noiva lá, se casar, a primeira-dama do Estado, todo respeito, né? Aí Fernando Collor de Mello tem os defeitos que tenha. É o cara que abriu o mercado no Brasil. Também não era o último realmente eleitor dele, não. Mas a gente tem que ter a coerência de sustentar as situações. Abriu o mercado para a questão da modernização, na informática, na questão automotiva. Muita coisa feita pelo Brasil. Multinacionais vieram para o Brasil que não é? Abriu o mercado, né? Trouxe, né? Multinacionais.
viabilizou a estrutura para depois o plano real. Não é? Então, quer dizer, tem trabalho feito para o país. 76 anos de idade. Bipolaridade. Pelo menos eu estou partindo o que foi alegado pela defesa de juntada de documentos médicos. Não é? Parto desse princípio. Bipolaridade, mal de Parkinson, pelo menos isso. Eu, quando coloquei isso, alguém entrou e disse, mas ele negou na audiência de custódia. Se você que está criticando leu alguma coisa sobre Parkinson, sobre a bipolaridade, no momento da exultação, o cara diz tudo, menos a doença. Se observar, ele está até com ar de riso ali. Quem sabe não está no momento, né, no momento ativo, não no momento depressivo, mas no momento da exultação, no momento da... E o Parkinson, a mesma coisa, há uma tendência do paciente negar, muito grande. Mas o que me é passado, eu não conheço dentro do processo o que é passado, é que há uma farta documentação médica mostrando. E se sacode num presídio comum. Onde vai ter tudo, menos a condição de assistência médica. Diga-se de passagem, Alagoas, nós temos assim uma equipe hoje comandando o presídio de primeira linha. De primeira linha. O Rubens, o Carlos Voz, o pessoal que tem feito assim do impossível para dar uma condição boa. Presídio Ciridião Duval. Eu não acredito que tenha um advogado que tenha uma crítica a fazer ali. Hoje temos a Michele, são policiais penais que estão no comando. E estão fazendo assim das tripas coração, mas estão conseguindo dar uma boa estrutura. Mas não uma estrutura hospitalar, porque aí precisa de dinheiro. Isso. E aí o policial penal que está administrando maravilhosamente bem, humanamente, não tem essa condição de fazer lá dentro. Então, um cara que está com Parkinson, com bipolaridade e tem uma idade avançada, não tem a mínima condição de ter um tratamento digno, por melhores que sejam. Nós temos os melhores administrando os presídios de Maceió hoje, mas não vão ter condições de dar essa assistência a ele lá. Muito bem. O pau que dá em Chico, dá em Francisco, isso é isonomia. Mas o pau que deu no L não está dando no UFC agora. Isso. O UFC está dentro do presídio comum. E o outro lá atrás, com justiça, teve um presídio onde arrumou até um casamento. Exatamente. E o ex-presidente, o Bolsonaro, que estava na UTI, o que é que o senhor tem a dizer? Uma intimação dentro da UTI. Eu não sei não, nunca vi na vida. Eu não sei que critérios foram utilizados, sinceramente. Sou professor de direito há muitos anos, mas o que me chocou mais ali foi a situação de, ele fez uma live dentro da UTI. Uma coisa é eu fazer uma live aqui com o celular. E outra coisa é eu ser cientificado num processo que vai acabar a minha vida. Me chocou muito aquilo, porque o oficial de justiça, eu entendo que ele deveria, inclusive o CRM parece-me que não recomenda sequer entrar, não seria nem permitido o oficial de justiça entrar pelo poder que tinha, não é? Pelo poder que tinha. Mas eu recebo, inclusive o que me chocou mais é o suposto comentário que ele teria dito a ela, porque a moça tinha dito, quando ele disse, moça, eu estou numa UTI, eu estou aqui no UTI me recuperando, e disse que a oficial disse, mas não é o senhor quem vai fazer a defesa, não, são seus advogados. Ele teria dito, eu vou me reunir com meus advogados, como aqui na UTI. Para começar, os advogados vão nem entrar lá, porque é proibido. Exatamente. É não recomendado pelo CRM, pelo Conselho Nacional de Medicina, né? Questão de contaminação. De contaminação de tudo. Eu me chocou. Me chocou porque, inclusive, dentro do processo civil, você vê que um dos motivos até de adiamento de execução, né, Gabriel? Até me corrija, de execução de medidas como despejo e tal, a doença grave e tal, ela até evita. Né? Até evita isso. Se tiver uma pessoa doente na casa, se aguarda. Então, da mesma forma, é uma citação de um processo crime que está acabando a vida do ex-presidente. Um parecido, não é o mesmo. Outra coisa que eu achei estranho, o Collor foi condenado por usar da influência, mas alguém nomeava, né? Porque ele não era presidente, ele era senador. E alguém que nomeava não aparece. São situações, por um mínimo, estranhas. Eu tenho certeza de que assim, Collor hoje está muito bem defendido, escritórios grandes do Brasil e tal, e acredito que vão reverter essa situação, porque eu não acredito que ele consiga. É pouco tempo ali. Pouco tempo pra gente que está em liberdade. Isso. Ali é o quê? 1 ano e alguns meses, porque foi 8 anos e 10 meses. É uma exatidão de uns 10 meses quebrado que talvez fuja até de alguma prescrição nos 8 anos.
Mas eu estou dizendo, então aí vai ser o quê? Vai ser menos de 2 anos de pena cumprida ali, efetiva. Mas eu não sei se nesse estado de saúde que é passado pela defesa dele, se ele tem condições de passar esse tempo e sair íntegro, com a integridade da saúde mental e da saúde física. Pena é medida ressocializadora. Pena não é vingança, porque se fosse vingança a gente tinha pena de morte. É verdade. E tem outros modos de dar pena, né? Como a prisão domiciliar. A domiciliar, por exemplo, com monitoramento eletrônico, não é? Aí se diz, mas a saúde mental é tão grave, ou mais grave do que a saúde física. Com certeza. Porque a saúde mental, ela implica em todo o funcionamento corpóreo. Então, é mais grave, é tão grave ou mais grave do que muita... Você pega o cara aí com câncer morrendo e conseguindo ler, conseguindo... Mas o depressivo extremo, longe da família, submetido a um cárcere, trancafiado, pode atentar contra a própria vida. Não é o caso dele, não é de depressão, mas é de bipolaridade, que também é sujeito a isso. Muito bem. Doutor, aquele caso aqui de Maceió, Juliano Almeida, o senhor chegou a ouvir? Não, eu não cheguei a acompanhar detalhe, eu ouvi a situação. Violência patrimonial, violência psicológica contra a mulher e tal. Perfeito. Tá tendo muitos casos assim, né? Sim, sim. Será por conta da lei que está cada vez mais intensa em relação a proteger a mulher? Violência doméstica. Certo. E violência sexual. Crimes contra a liberdade sexual tem crescido muito no Brasil. E tem crescido os autênticos e os falsos. Infelizmente. Muito dos falsos. E as pessoas têm uma tendência, hoje os juízes de primeiro grau, eu vi aqui de um juiz jovem. Olha aí que tudo tem exceção. Quando eu digo, não sei nem se ele é concurseiro. Mas eu vi uma decisão que me emocionou ultimamente. Eu vou dizer o nome do juiz, mas não vou dizer o processo, que é segredo de justiça. Doutor Caio, não é? Da vara de crimes sexuais. Onde ele avalia cada contradição com a palavra da vítima. E tem a coragem, no Brasil de hoje, que se condena, quando basta dizer assim, fulano estuprou ciclano, já está condenado, de analisar a prova dos autos. E a prova dos autos era bem clara sobre as contradições da vítima, absolver o réu. E a fundamentação dele, eu digo, eu fiquei emocionado, porque eu vinha 10 anos sem ver absolvição de crime sexual, quase. Uma ou outra. E um juiz jovem. Talvez até seja concurseiro, não sei. Se chegou, se sofreu como advogado antes. Mas demonstrando o cuidado com a condição humana daquele que está como réu, também sem expor aquela vítima. E nós, advogados e advogadas, precisamos saber que quando estamos do lado, por exemplo, do autor ou suposto autor, nós precisamos tratar a vítima com dignidade. Há situações que são vedadas, que nós podemos responder eticamente ou talvez até criminalmente. Hoje a lei Mariana Ferrer proíbe a exposição de dados. Eu tenho visto aí fora, aqui se algum fez, me perdoe, eu não cheguei a ver, mas fora eu tenho visto colegas expondo o sigilo bancário, expondo fotos, como no caso Mariana Ferrer, da moça de biquíni. E se a moça estivesse nua, impedida de ser estuprada, então a lei Mariana Ferrer veio para fazer com que você pode trazer o que for em desabono da vítima, mas desde que tenha relevância. Você não pode simplesmente ofender a vítima. Lembra o caso Mariana Ferrer, lá do café em Santa Catarina, em que o advogado dizia, a senhora se expunha, a senhora oferecia o corpo, ela podia até ser prostituta e podia ter sido estuprada. Exatamente. Nada tinha a ver. Justifica. E o juiz nada fez. Hoje é preciso... Eticamente já era preciso que o advogado tratasse bem a outra parte. Então, cuidado. Cuidado na hora de expor a vaidade, se você está do lado do réu, para preservar a vítima. Porque você pode responder. E se você está do lado da vítima, cuidado também em relação à exposição do réu. Porque a gente está numa órbita... Olha, os crimes sexuais, via de regra, e os de violência doméstica também, acontecem entre 4 paredes. Professor Franklin Bezerra foi meu colega de palestrista e meu professor no curso de psicologia e psicopatologia. E eu digo que Franklin é talvez o cara que mais entenda de personalidade criminosa hoje no Brasil, daqui nosso, de Alagoas. Mas é uma pessoa muito discreta, não anda botando nas redes sociais, não gosta nem de rede social. Então o professor Franklin Bezerra dizia o seguinte, nós vemos as maravilhas, quando a porta tranca lá dentro, ninguém sabe o que é que acontece ali ao outro lado da porta, não é? Então tudo é possível.
E é nesse momento em que eu vou dizer que os tribunais dizem que a palavra da vítima é essencial nos crimes sexuais, desde que coerente com as demais provas. Isso. A maioria dos nossos juízes de primeiro grau, despreparados em matéria de psicologia, despreparados em matéria de conhecimento humano, muito preparados juridicamente, me preocupa porque Pontes de Miranda dizia: quem sabe só direito, nem direito sabe. Então, aí pegam só um pedaço das decisões jurisprudenciais. Prepondera a palavra da vítima. Só que tem um fim, ele diz, desde que coerente com as demais provas. Então é preciso que você analise prova a prova. Exatamente. Não é? Então esse caso eu não acompanhei. O detalhe, eu não posso falar sobre os detalhamentos, porque foi justamente, nós estávamos aqui com uma série de processos em tramitação, tá? Eu mesmo pelo Instagram eu cheguei a ver que parece que houve um choque, parecia que era um casal perfeito, né? Isso. E a menina de repente aparece dizendo que houve exploração. Foi fora do país. É verdade. Olha, por exemplo, outro caso que me preocupa, o caso do Kel Ferretti. Kel Ferretti. Me preocupa. Faleceu o pai dele, não foi isso? Faleceu. Faleceu. Eu não o conhecia, mas ele tinha tirado umas dúvidas comigo, eu fiquei muito triste, quero passar aqui as minhas condolências à família, eu não o conhecia pessoalmente. E eu não sei se como um pedido de socorro, o Kel está muito bem defendido. 3 grandes advogados, a Grazi eu conheço muito, uma das maiores batalhadoras, brilhante. O Rodrigo Monteiro, nós temos assim, nós, o escritório, uma relação de trabalho, de amizade muito grande. E parece-me que o doutor Lucas, um grande advogado também, grande advogado. Não tão próximo quanto os outros dois, mas um amigo, irmão. Mas ele tinha falado alguma coisa comigo, como quem era alguma dúvida. Eu fiquei tão triste, até por conta disso. Há 3, 4 dias atrás, tinha mandado no meu Instagram: Raimundo é o pai do Kel Ferretti. Era só uma dúvida que eu queria tirar com o senhor. Veja bem, eu parto muito do princípio seguinte, e eu diria a ele que ele estava muito bem defendido, e iria até ligar para a Grazi para saber alguma coisa que talvez ele não estivesse entendendo. A Grazi foi minha estagiária, a doutora Graciele, né, que está brilhando aí muito, brigando, corajosa. O próprio Rodrigo. O Rodrigão é um parceiro do escritório. Passou pelo senhor. Isso aí deve ser... não foram alunos, mas foram... O Rodrigo não foi... Eu não sei se o Rodrigo foi meu aluno, acho que talvez foi, mas a gente... É o prazer do professor ver o aluno... Trabalha tanto juntos, em tantos casos, né? Tivemos agora a situação do Leopoldo, que foi ex-prefeito de Maribondo, foi transformado numa domiciliar. O Rodrigo, nosso escritório trabalhou, e o Rodrigo teve uma atuação impecável ali dentro também. Foi o escritório do Rodrigo nosso. Eu vi essa história do prefeito de Maribondo. Foi. Então, quer dizer, está muito bem defendido o Kel. Mas parece-me que quando há uma repercussão, parece-me que há um temor do judiciário de, não sei, de afrontar algum princípio de aceitação. Gente, o magistrado não é o justiceiro. Magistrado não combate crime. Juiz ativista dá o que deu no caso da Petrobras, do Petrolão. O Sérgio Moro, ativista. Eu estou combatendo o crime, abarcou tudo. Anulou condenações baseadas em provas concretas contra políticos. Anulou porque era incompetente e era ativista. Aí não queria abrir mão. Queria só prejudicar as pessoas. Professor, doutor, nada como o tempo, né? Na época, para mim, era um herói, o Sérgio Moro. Hoje... Eu quando falava, ele mandou grampear escritório de advogado. Era o Vaza Jato, não. Mandou grampear escritório de advogado. Isso é crime na época. Isso. E eu me levantei, eu era conselheiro federal, nunca mais me levaram para lá. Depois que eu bati muito pela frente, também gostei, porque eu só me queimava, né? Os grandes bancas cíveis vão para a OAB para abrirem portas. Eu ia para brigar pela advocacia. Então foi 3 anos que, ao invés de abrir porta, eu fechei portas lá, porque eu bati muito. E eu pedi, inclusive, uma apuração sobre essas denúncias que nos chegaram lá, de que o Sérgio Moro, na época, estava mandando grampear os escritórios dos advogados. Isso é crime. E eu dizia, como é que se combate o crime cometendo crime? Aí é onde vem a questão da não possibilidade do abuso, né? Exatamente. Então, nesse caso, ativista. Então, o juiz ativista, ele macula o processo. Cabe ao juiz ser justamente a coerência, a serenidade e o equilíbrio. E a pacificação do litígio, aplicando o direito da forma mais justa.
ao caso concreto. Então o juiz tem que estar equidistante da discussão política. Quando ele entra na discussão política, quando ele entra na discussão de mérito, quando ele entra na discussão ativista, até de gênero, ele se contamina. Ele não é mais o peso, o fiel da balança, passa a ser um prato. Não é? Então, quer dizer, eu me encanto quando eu vejo um juiz jovem. Esses dias eu fazendo um júri há uns meses atrás, as pessoas que eu elogio eu digo o nome, viu? Não digo quem eu critico, mas quem eu elogio eu digo o nome. Tá certo. Doutor Darlan, não sei nem qual marca que ele está. E fizemos um júri, Gabriel, foi no mutirão, ele num equilíbrio muito grande lá em Maceió, parecendo muito jovem. Eu cheguei perto dele e disse: doutor, o senhor foi outro que quebrou a minha tese de que o pior juiz que tem é o concurseiro. Porque eu achei ele muito jovem, né? Aí ele olhou para mim e disse: não, doutor, passei 9 anos sofrendo como advogado. Ou seja, conhece vida. Conhece vida. Se eu amanhã tiver que ser julgado e puder escolher o meu juiz e me apresentarem aqui, tá aqui, olha, Zezinho, doutor Zezinho, o cão do terceiro livro, doutor, pós-doutor, quinca doutor, o Satanás, tudo em direito. Agora ele tem aqui 25 anos de idade, viu? 25 anos de idade, vem de uma família abonada, não que eu tenha nada contra os ricos. Pelo contrário, eu quero ser rico um dia ainda também, né? Espero que seja, lá, se Deus quiser. Eu digo muito que eu sou o único socialista capitalista do mundo. Eu sustento, o meu sonho era ver uma sociedade que não fugisse do capital, porque infelizmente o capital é que levou a descoberta do outro. Isso. A descoberta, por incrível que pareça, que levou a descoberta da força da mão de obra. Não é? É porque quando os proprietários de terra descobriram que poderia, com a produção ficarem mais ricos, aí a classe proletária quase não sai, começou a descobrir a sua força e a cobrar pela mão de obra, que é o que dava a condição da riqueza do outro, né? Mas eu acho que assim, uma base cristã, uma base onde aquele que está lá embaixo tivesse tudo. Eu acho que talvez só a Suíça tenha isso hoje no mundo, tenha conseguido implantar, um paísinho pequeno, não é? Alguém me disse, eu não conheço a Europa, eu não tenho vontade de conhecer os Estados Unidos, não tenho vontade de conhecer a Europa. Se há alguém nacionalista, sou eu. Eu tenho vontade de conhecer mais do Brasil. É mais do Brasil. Mais do Brasil. Cada dia eu me encanto. Vou dar uma palestra num canto, conheço outro lugar que não conhecia, me encanto. O senhor para de ariano Suassuna, né? Sou. Eu não me conheço não, para nenhum canto, não é aqui o Brasil. Me chama para Disneylândia, não, né? Ele disse, mas eu não tenho essas vontades. A esposa saiu com o meu menino para conhecer Portugal, não embora, eu vou não. É bom, doutor. Foi com o doutor Fai, mas eu não tenho mesmo. Por exemplo, eu tenho vontade de amanhã ter tempo, por exemplo, para conhecer uma coisa. Eu já tive um sítio lá muito perto e não conheci. A Cachoeira do Anel. Tem gente que sai daqui para conhecer o Niágara e não sabe que tem uma Cachoeira do Anel linda aqui pertinho. Pequenininha, né? Mais linda. Em Viçosa. Sou louco para ir lá conhecer, mas o tempo não dá. Nosso estado é maravilhoso. Né? Tenho um sonho de conhecer. Todas as vezes que eu vou ao Rio, eu trabalho, não dá tempo. Paraty para voltar no tempo, ao tempo dos poetas, ao tempo lá. Eu não tenho vontade. Então, o meu sonho é menor do que o dos outros. Eu não tenho vontade de Estados Unidos, eu não tenho vontade de ir para a Europa. Mas o que eu digo é o seguinte: tudo a gente tem aqui, mas a gente tinha condições de ter uma sociedade cuja base tivesse a estrutura. Eu lendo algum canto, disse que na Suíça o gari terminou profissão digna. Pessoal, a minha primeira vocação era ser gari. Eu achava a coisa mais linda do mundo. Naquela época era o caminhão, pequenininho, 10 anos. Eu achava lindo, porque eu achava que era aquela pessoa que limpava a cidade, dava condições de vida, que é um agente político, não é? Tão forte quanto o deputado, tão forte quanto o Ministério Público, mas desvalorizado. Não valorizado pelos governos, pela sociedade. Eu achava lindo. Saía o caminhão, os caras correndo, jogando na época em cima. Então, meu primeiro sonho. Depois eu queria ser padre. Aí eu descobri que padre não namorava nem casava, desisti de ser padre. Foi quando eu resolvi ser advogado, né? Mas assim, diz que o gari termina o seu trabalho, ele pega o seu carrinho dele, particular, vai para o apartamento, lá quase não tem apartamentos próprios, é o Estado que dá muita coisa na Suíça, vai para o seu apartamento com a sua televisão boa, com a sua geladeira. Então, se é um lugarzinho pequeno como a Suíça que implanta isso... Imagina nós aqui. Pode acontecer em qualquer canto, desde que haja vontade política. Eu sei que é sonho, eu sei que eu morro e não alcanço, não é? Mas
que esse gari que tenha tudo, ele possa amanhã ser o dono da empresa que recolhe lixo. Então é por isso que eu digo que não sou comunista. Então eu sou social capitalista. Tá certo. Social capitalista. Atende todo mundo. Muito bem, doutor. Rapaz, chegando aqui o final do horário nobre, né? O tempo passa rápido aqui, é pra gente passar aqui o dia contando história. Legal demais. Mas para finalizar, doutor, eu sempre peço pro convidado passa uma mensagem, o senhor na condição de poeta ou uma poesia aí pra gente fazer um corte bem legal. Fique bem à vontade. Eu quero agradecer, né, a honra. Eu tenho um carinho muito grande por Arapiraca. Em todas as loucuras da minha vida, eu recebi o apoio do povo de Arapiraca. Eu fui candidato a senador uma vez, em 2000. 2000, 98, por aí. Saí daqui de Arapiraca, quase 700 votos, tendo vindo aqui uma vez. Caramba! Foram os colegas, advogados, estudantes. Na época era pequenininho o número de advogados, né? Fui candidato a presidente da OAB. E como oposição, a ordem na época era o meu querido amigo, doutor Omar Coelho, falecido, saudosa memória. Omar, muito querido, muito forte na ordem, é um coitado de pé no chão. O único lugar do estado que eu ganhei foi Arapiraca, a advocacia de Arapiraca. Então tenho um carinho muito grande pela advocacia do Agreste e por essa terra aqui, né? Então foi uma honra. Então eu quero dizer o seguinte, você que sonha, se você sonha, você já tem os primeiros passos para a realização dos seus sonhos. O que você precisa, medo todos nós temos. Até hoje eu ainda tenho medo de ir ao júri. Até hoje o estado de júri ainda traz aquela tensão, aquela emoção. Se você não tem esse medo, então se preocupe, aí você é um psicopata. Porque quem não treme, quem não tem um pouquinho de insegurança sempre, é porque não tem ansiedade. E a ansiedade, ela é o medo da culpa, o medo do remorso. Quem não tem remorso é psicopata. Eu digo que nós estamos no século das anormalidades, onde o normal é ser um pouquinho anormal. Se você encontrar alguém normal demais, corra, que deve ser um psicopata. O cara não tem uma ansiedade, não tem um medo, não tem uma pequena fobia, fuja. Deve ser um antissocial, pelo menos. Não é? Então, acredite nos seus sonhos e use o medo como combustível para enfrentar as batalhas. A vida é uma batalha constante, não é? E você ter a saúde. Ah, mas a saúde foi embora. Você ter a força de combater mesmo sem a saúde. Isso aí são dádivas divinas, né? São dons de Deus. Eu acredito muito em Deus. Cada um tem a sua forma de acreditar em Deus. Eu sou católico, mas respeito todas as religiões que sustentam o amor como base. Não sou apostólico, porque infelizmente não vou à igreja, eu oro muito em silêncio, muito em casa. E não sou romano, porque eu nasci no Brasil. A igreja que é romana, né? Eu sou brasileiro. então vejam bem. Eu vou terminar com uma poesia minha, já com saudade aqui do podcast. E um versinho meu que eu digo assim: quem foi que disse que de amor também se morre? Pois quem o fez, se assim o fez, foi por maldade. De amor se vive, só se morre de saudade. Aê. Muito bem. Pessoal, quero agradecer aqui. Se inscreve lá no canal. O doutor tem as redes sociais? Raimundo Palmeira. Raimundo Palmeira. Raimundo Palmeira. Raimundo, segue aí o Horário Nobre. E que Deus abençoe. Tem uns meninos lá no escritório, Gabriel, Felipe, né? Tem o nome do escritório? Como é o nome do escritório? Somos nós, né? Raimundo Palmeira. Raimundo Palmeira, né? E os sócios, né? E sócios, Vai lá, pessoal. Precisou. Gabriel Sena e Felipe Sabino. Muito e ainda bem. Temos a Larissa, que é a mais nova. Integrante, escrevendo, né? Na ordem, Isso, Larissa Marques. Muito bem. Pessoal, que Deus abençoe a todos. Até o próximo programa. Valeu, um abraço. Tchau. Doutor, brigadão, viu? Bom Falei demais, né? Não, é o